Olá pessoal! Nesse vídeo irei ensinar como é feito o dimensionamento das tubulações de ventilação de uma instalação de esgoto sanitário. Para isso, será utilizada a NBR 8160 de 1999, que é a norma brasileira que orienta sobre o projeto e execução de sistemas prediais de esgoto sanitário. As tubulações em questão são o ramal e a coluna de ventilação. O ramal de ventilação é o tubo ventilador que interliga o desconector, ramal de descarga ou ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários, a uma coluna de ventilação ou a um tubo ventilador primário. E a coluna de ventilação é o tubo ventilador vertical que se prolonga através de um ou mais andares, e cuja extremidade superior é aberta à atmosfera, ou ligada a um tubo ventilador primário ou a um barrilete de ventilação. Para exemplificar, observe nas ilustrações a seguir a planta baixa de 2 banheiros, sendo o banheiro do lado esquerdo, pertencente a um edifício com apenas um pavimento, e o banheiro do lado direito, pertencente a um edifício com múltiplos pavimentos. Veja que o ramal de ventilação é o tubo destacado em azul, pois interliga o ramal de esgoto à coluna de ventilação. Representando essas tubulações em corte, é possível observar que no edifício com múltiplos pavimentos, o ramal de ventilação possui um trecho horizontal e outro vertical, e a ligação com a coluna de ventilação é feita através de uma junção a 45 graus. Feita essa breve introdução, vamos partir para o que realmente nos interessa, que é o dimensionamento dessas tubulações. Começarei ensinando como dimensionar os ramais de ventilação. O primeiro passo é somar as UHC de todos os aparelhos sanitários que serão ventilados pelo ramal de ventilação. Para obter as UHC dos aparelhos, basta consultar a tabela 3 da NBR 8160 de 1999. Em seguida, obtenha na tabela 8 da NBR 8160 de 1999 o diâmetro nominal mínimo do ramal de ventilação, em função da soma das UHC realizada na etapa 1. Se entre os aparelhos que serão ventilados tiver uma bacia sanitária, utilizar a porção direita da tabela, caso contrário, utilizar a porção esquerda. Vamos aprender agora como dimensionar a coluna de ventilação. O primeiro passo é somar as UHC de todos os aparelhos sanitários que serão ventilados pela coluna de ventilação. Para obter as UHC dos aparelhos, basta consultar a tabela 3 da NBR 8160 de 1999. Caso a coluna de ventilação atenda os aparelhos sanitários de um edifício com múltiplos pavimentos, as UHC de todos eles devem ser somadas. Em seguida, encontre na tabela 2 da NBR 8160 de 1999 o diâmetro do tubo de queda ou do ramal de esgoto, e o maior valor de UHC mais próximo daquele somado na etapa 1. Dessa forma, o diâmetro nominal mínimo da coluna de ventilação é obtido em função do seu comprimento máximo permitido. É importante ressaltar que na tabela 2 deve ser utilizado tubo de queda ou ramal de esgoto com o maior diâmetro. Para fixar o que foi aprendido, vamos resolver alguns exercícios. Dimensione o ramal e a coluna de ventilação do banheiro de uma residência térrea, mostrado na ilustração abaixo. Veja que esse banheiro possui 3 aparelhos sanitários que deverão ser ventilados, sendo eles, uma bacia sanitária, um lavatório, e o ralo que recebe os efluentes do chuveiro. Consultando a tabela 3 da NBR 8160 de 1999, obtemos que as UHC da bacia sanitária é 6, do lavatório é 1, e a do chuveiro é 2, o que totaliza 9 UHC. Consultando a tabela 8 dessa mesma norma, obtemos que o diâmetro nominal do ramal de ventilação deve ser de no mínimo 50 mm. Observe que utilizamos a porção direita da tabela, pois o grupo de aparelhos ventilados possui bacia sanitária. Vamos agora dimensionar a coluna de ventilação. Retornando à ilustração do exercício, veja que o ramal de esgoto com maior diâmetro é o de 100 mm. Veja também que a coluna de ventilação possui aproximadamente 3,3 metros de altura. Se considerarmos que o ramal de ventilação possui em torno de 70 centímetros de comprimento, a tubulação de ventilação possui um comprimento total de aproximadamente 4 metros. Em posse desses dados, vamos agora consultar a tabela 2 da NBR 8160 de 1999.
Como o ramal de esgoto com maior diâmetro é o de 100 mm, o maior valor de UHC, mais próximo de 9 a 43, e o comprimento total da tubulação de ventilação não ultrapassa 11 metros, obtemos o diâmetro de 50 mm para a coluna de ventilação. Vamos agora resolver o segundo exercício. Dimensione o ramal e a coluna de ventilação que deverá atender os aparelhos sanitários de 11 banheiros em um edifício com múltiplos pavimentos. Para isso, considere que o tubo de queda possui 100 mm de diâmetro, e que a coluna de ventilação possui um comprimento total de aproximadamente 34 metros. Veja que os banheiros possuem uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro. Consultando a tabela 3 da NBR 8160 de 1999, obtemos que a soma das UHC desses aparelhos é igual a 9. Consultando a tabela 8 dessa mesma norma, obtemos que o diâmetro nominal do ramal de ventilação deve ser de no mínimo 50 mm. Sabemos que a coluna de ventilação deve atender aos aparelhos sanitários de 11 banheiros, portanto, a soma das UHC de todos eles é igual a 99. Em posse desses dados, vamos agora consultar a tabela 2 da NBR 8160 de 1999. Como o tubo de queda possui 100 mm de diâmetro, o maior valor de UHC, mais próximo de 99 é 140, e o comprimento total da coluna de ventilação não ultrapassa 61 metros, obtemos o diâmetro de 75 mm para a coluna de ventilação. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido como dimensionar os ramais e colunas de ventilação de uma instalação de esgoto sanitário.